Êxodo 4, de 1 a 17, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: uma vara. Então lhe disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e ela virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na mão com a qual hás de fazer os sinais. Amém. Pela palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Deus santo e bendito, graças te damos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos para tributar louvores ao Senhor. Graças te damos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos dar testemunho a esse mundo de que nós somos teus. Graças te damos, Senhor, por esse momento tão precioso de podermos servir ao Senhor em culto público, de podermos louvar o teu nome, de elevar ao Senhor as nossas orações, de ler a tua santa e gloriosa palavra e de ouvir também a explanação da mesma. Por isso, nesse instante, ó Pai, gracioso como sempre o Senhor é, dá-nos tua bênção e fala ao nosso coração. Que o teu Espírito então nos instrua, nos edifique, nos fortaleça, também nos corrija, nos admoeste, de maneira que, de fato, nossas almas sejam despertadas a se apegarem cada vez mais ao teu Filho, Senhor Jesus Cristo, ao teu santo e glorioso Espírito, nosso Consolador, ao Senhor, nosso eterno e glorioso Pai. Dá-nos tua bênção então, Senhor, é a nossa súplica. Quanto a esse teu servo, dá-me tua graça, que as minhas fraquezas, meus pecados e falhas não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Não somente, ó Deus, abençoa o teu povo e fala-nos de tua parte. É o nosso desejo, em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Amém. Os irmãos devem lembrar que domingo passado eu comecei a exposição do texto que vai do capítulo 3, a partir do versículo 11,
até o capítulo 4, verso 17. E eu coloquei para os irmãos no domingo passado que muitas pessoas, às vezes, esperam por uma visão gloriosa, né? Por uma visão teofânica como essa, talvez por um aparecimento de um anjo, para serem despertados na fé, né? Porém, o texto nos ensina que isso, talvez, ainda que aconteça, não quer dizer necessariamente que seremos despertados na fé. Porque o texto revela-nos a glória de Deus, mas também revela-nos a fraqueza dos homens. E no caso de Moisés, o texto revela o medo em obedecer a Deus. E foi sobre esse medo que eu comecei a tratar com os irmãos domingo passado. O medo pecaminoso, que ao tomar conta do nosso coração, ele começa a ditar aquilo que nós fazemos, ou aquilo que é para fazermos. E no caso específico de Moisés, esse medo pecaminoso o impedia de obedecer ao Senhor, o impedia de atender à voz do Senhor. Nós tratamos domingo passado sobre as duas primeiras reações pecaminosas que Moisés demonstrou em resposta à ordem de Deus, no verso de número 10, do capítulo 3, quando Deus disse: vem agora e eu te enviarei a Faraó. Então, nós vimos que diante dessa fala divina, Moisés reage, primeiramente, deixando de olhar para Deus e olhando para si. Ele começa a olhar para si como sendo autossuficiente. Porém, quando nós olhamos para nós como autossuficiente, nós também nos deparamos com a realidade de nós mesmos, que é da nossa falência, os nossos pecados, nossas fraquezas. Então, o medo pecaminoso tira os meus olhos de Deus e foca em mim mesmo. Porém, quando eu começo a observar quem eu sou, foi a pergunta de Moisés, no verso 11, quem eu sou, você começa a perceber suas fraquezas, suas falhas. E ao invés de ir adiante, você começa a paralisar, começa então a não atender à voz divina. E essa foi a primeira resposta que Moisés deu ao Senhor: quem sou eu? Então ele olha para si, não foi uma resposta humilde, como alguns às vezes querem pensar, mas na verdade é uma resposta soberba que se depara então com as fraquezas, com as falhas dele próprio, e então isso o impede de atender ao Senhor. A segunda demonstração ou reação pecaminosa de Moisés a essa ordem de Deus foi que ele deixou de olhar para Deus. Então, no verso de número 13, ele pergunta, verso 14 pergunta ao Senhor, em nome de quem eu vou? Então eu expliquei que o nome de Deus é importante, mas a pergunta que Moisés faz não é buscando saber quem de fato Deus era, porque Deus já havia dito a ele quem ele era no verso 6 do capítulo 3. Então, quando o medo se apodera do nosso coração, no primeiro momento olhamos para nós e imediatamente percebemos nossas fraquezas, por isso você começa um processo de paralisação. Num segundo momento, isso pode acontecer simultaneamente e pode acontecer de forma escalonada, como pode acontecer um deles separadamente, que governe toda aquela situação. Em segundo lugar, Moisés então reage como se ele não conhecesse o Senhor. E por isso ele pergunta: mas eu vou em nome de quem? Então, nós vimos que essa pergunta, em nome de quem, não era querendo conhecer o Senhor, mas naquele momento, Moisés, de fato, deixou de enxergar o Deus autossuficiente, o Deus todo-poderoso, e ele teve então diante de si apenas o seu medo. E aí eu expliquei como Deus bondosamente deu uma resposta extremamente pastoral, cheia de amor, mas também revelando a Moisés o seu pecado. E notem que a partir de então o Senhor não se identifica mais como eu sou, aqui no verso 4 ele não diz: vai e fala em nome do eu sou, vai e fala em nome do Deus de Abraão, porque foi a maneira como o Senhor havia inicialmente se revelado. Não que o eu sou não seja nome de Deus,
Mas o Senhor agora, creio eu, a fim de tratar Moisés, não utiliza, por enquanto, o seu nome pactual nesse sentido. Então, nós vimos que o Senhor revelou a Moisés quem ele era, revelou coisas acerca daquilo que Moisés faria, revelou a dureza futura do coração de Faraó e revelou a vitória do povo, como no verso 22, quando Israel sairia do Egito levando despojos, ou seja, que é a recompensa de uma guerra. A parte que perde, ela entrega os seus bens, né? Os seus bens são tomados por a parte vencedora. Então, essas foram as duas primeiras reações do medo pecaminoso de Moisés. Primeiramente, olhou para si e não olhou para Deus. Em segundo lugar, não conseguia olhar para o Senhor como sendo um Deus autossuficiente, porque tinha diante de si o seu problema como maior do que o Senhor. A terceira resposta, então, pecaminosa que Moisés dá, aí nós já estamos no capítulo 4, verso de número 1. Então, notem que no capítulo 3, então Deus diz que Ele é o que Ele é, Deus fala que Ele é o Deus dos antepassados, né? Abraão, Isaque e Jacó. Deus revela então que faria subir o povo para uma terra e tal. E quando o Senhor termina de falar, no verso de número 1 do capítulo 4, a resposta de Moisés foi: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz. Preste atenção, porque o medo pecaminoso, ele cria essas barreiras no nosso coração, nos afastando do Senhor. Então é como se Deus não tivesse dito nada e Moisés novamente devolve uma resposta negativa para o Senhor, dizendo: eles não me crerão. Foi isso que ele disse: eles não me crerão, eles não acudirão à minha voz. Nesse momento, meus irmãos, eu não sei se os irmãos estão percebendo o coração de Moisés, e entenda, ele não era menor do que nenhum de nós, né? Nem muito diferente de nós. Todos nós, como homens, muitas vezes temos momentos onde nosso coração é tomado pelo medo, em várias circunstâncias da vida, e reagimos como ele, em maior ou menor grau, ou em maior ou menor compreensão de nossa parte. Mas observem que Moisés está lutando contra os planos divinos. É isso que ele está fazendo. Deus disse: eu vou mandar você vai tirar o povo, Faraó vai endurecer o coração, eu vou demonstrar o meu poder, usando a dureza do coração de Faraó, o povo vai sair da terra, o povo vai sair com despojos, roupas, ouros, prata e etc. E parece que nada daquilo entra no ouvido de Moisés, porque a preocupação de Moisés é tentar entender os planos de Deus, como é que esses planos irão se concretizar a partir do poder humano. Por isso ele diz: eles não vão acudir à minha voz, eles não vão crer na minha palavra. Então Moisés está lutando para entender os planos divinos a partir do poder humano. Por isso que ele não disse: eles não vão crer no Senhor, eles não vão crer na sua palavra, mas ele disse: eles não vão crer na minha voz. Então ele está lutando para entender como é que Deus vai ser Deus no mundo a partir do poder e da inteligência ou da sabedoria humana. Em outras palavras, Moisés pergunta para Deus, né? Mas Deus, como é que eles vão crer em mim? Não é? Como é que eles vão crer? Como é que você vai fazer para convencer esse povo por meu intermédio? Então, essa é a resposta de Moisés. Note, irmãos, que quando você luta contra os planos de Deus, tentando discernir como Deus vai fazer a sua obra, não no sentido de aprender para se colocar nas mãos do Senhor, para que Deus te utilize, mas no sentido de tentar entender como Deus vai fazer a sua obra através, né, do homem, usando homens, mas com o sentido de não crer naquilo que Deus está falando.
Note que você está perdendo a sua confiança e a sua segurança na pessoa divina. É isso que está acontecendo. Ele está perdendo gradualmente a sua segurança e a sua confiança na pessoa de Deus. Ele está a cada momento se distanciando, dentro dessa situação, ele está se distanciando do Senhor. E quando nós perdemos a confiança e a segurança na pessoa de Deus em uma área da vida, o nome disso chama-se incredulidade. Ele era incrédulo, não no sentido da salvação, mas naquele momento a incredulidade apoderou-se do coração de Moisés no que diz respeito a Deus, de fato, ter poder para usá-lo com este propósito de tirar o seu povo da terra do Egito. A incredulidade de Moisés, nesse caso, não significa falta de fé em Cristo como Salvador, mas significa uma falta de fé para confiar em Deus naquela questão da vida, naquele momento, naquela questão ali. E aí, preste atenção que, veja se isso não acontece conosco. Quantas vezes nós agimos de forma incrédula na nossa vida? Porque estamos lutando contra os planos de Deus, estamos lutando contra Deus, tentando discernir como é que Deus pode proteger o meu filho se o mundo é tão mau. Como é que Deus pode proteger a minha esposa se o mundo é tão mau? Como é que Deus pode proteger minha casa se o mundo é tão mau? Como é que Deus pode garantir o meu emprego se o meu patrão é um homem rude e cruel? Como é que Deus pode fazer isso ou fazer aquilo, se tal, e por aí vai? Como é que Deus pode proteger nossa vida numa pandemia se o vírus anda matando de forma alastrosa? Percebam que a incredulidade não implica, quando a incredulidade é gerada pelo medo, não implica uma apostasia no que diz respeito à fé salvadora, mas sim num distanciamento entre eu e o Senhor, no que diz respeito a ter o Senhor como meu Senhor naquela situação da vida, naquela questão em particular, naquele caso. E foi exatamente isso que aconteceu a Moisés. Por isso que ele disse, eles não vão acreditar em mim. Não vão acreditar em mim. Todas as vezes que isso acontece, meus irmãos, isso significa dizer que você, ou eu, caso isso aconteça comigo, ou com Moisés, como aconteceu naquela época, o que na verdade nós estamos fazendo, ao não crer no Senhor, ao nos distanciar, no sentido de confiar e de encontrar segurança no Senhor, é que nós estamos tomando para nós a responsabilidade que pertence a Deus. Deus não disse, Moisés, vá e converta o povo. Deus disse, vá e fale. Foi o que ele disse. Quem entendeu que deveria converter o povo foi ele, Moisés. Deus não disse, vá e converta. Eu pastoreava na Bahia, aí era meia-noite mais ou menos, o telefone ligou. Uma mãe recém-parida me ligou. Não, o marido me ligou. Pastor, desculpa o horário, o senhor pode vir aqui? Aí, quando a ligação desse hora, você sempre já acha que é o pior, né? Rapaz, morreu o menino. Aí fui lá. Aí cheguei lá, a esposa disse assim, pastor, o senhor tem que conversar com a minha esposa. Por quê? Porque ela não dorme. Mas por que ela não dorme? Não, porque ela fica olhando para ver se o menino está respirando. Ah, cara. Aí eu li esse texto e disse, é você que guarda a vida do seu filho? Há 1 ano e 2 meses atrás, o menino era recém-nascido, 2, 3 meses. Há 1 ano e pouquinho, somando os 9 de gravidez, esse menino nem existia. E você não podia nem sequer produzir esse. Aí agora você se acha possuidora de poder para manter a vida nesse corpo? Você precisa se arrepender, porque você está tentando usurpar uma responsabilidade que só pertence a Deus. Eu ainda não li na Bíblia que a vida está nas mãos dos pais, a vida dos filhos.
O que eu vejo na Bíblia é que Deus dá e Deus tira a vida, de grande ou pequeno. Aí ela chorou, terminou de chorar, terminou. Agora vai dormir. Aí acabou, foi dormir. Está vivo, teve outro menino, tão feliz da vida. O medo pode aparecer nas mais variadas situações. Uma vez eu fui aconselhar um cidadão que não conseguia dormir. Mas por que você não consegue dormir? Porque eu estou preocupado com minhas contas. Mas é fácil, é só pagar. Mas ele estava com problemas financeiros e tal. Eu disse assim, não entrando no caso da desorganização financeira, mas note que ele não cria que de fato Deus era poderoso para prover, desde a sabedoria para organizar as finanças, até a sabedoria para efetuar o devido pagamento das questões. E então, quando o coração se distancia de Deus por uma incredulidade deste caso, essa incredulidade ela vai se materializar, se manifestar de diversas maneiras, desde intranquilidade para dormir, intranquilidade para comer, intranquilidade para sentar, e por aí vai. Então eu disse a ele, olha, se ficar acordado, pague suas contas, não durma nunca. Mas, se orar e buscar ao Senhor com fé, pode te tirar desse lugar, então vá dormir. E aí eu fui mostrar para ele como o sono é importante, né? A Bíblia trata disso no Salmo 4:16. Quando ele de fato percebeu que ele estava usurpando responsabilidade de Deus no que tange ao amanhã, se arrependeu, chorou, aí foi dormir. Depois foi trabalhar e pagou as contas. Nós precisamos entender, todas as vezes que nós, pelo medo, não confiamos no Senhor, não encontramos segurança no Senhor, é porque nós estamos tomando para nós uma responsabilidade que só pertence a Ele. E isso se aplica a várias situações da vida. Várias situações da vida. Você já se encontrou alguma vez tentando assumir um papel que pertence a Deus? Pense aí. Precisamos nos arrepender quando isso acontece, porque senão você se adapta a assumir, você se adapta a assumir papéis. Tem um texto na Bíblia que é meio enigmático, é enigmático no sentido de ter mais de uma interpretação, mas a interpretação mais aceita é essa, né? Tem um texto na Bíblia, Davi levanta um censo de Israel. Aí Deus manda o profeta lá e diz assim, olha, você escolha 3 coisas. Ou sofrer disso, ou sofrer daquilo, ou sofrer nas mãos do Senhor. Davi não questiona o que foi que eu fiz, porque ele entendeu quando o profeta falou. O que foi que ele fez? Ele tomou para si responsabilidade divina. A Bíblia diz que Deus é o Deus de Israel, não que Davi é o Davi de Israel, no sentido de ser o Deus de Israel. Ele como um rei, e Crônicas diz que ele se deixou ser seduzido por Satanás, confiou mais na sua coroa e no seu exército, e tomou para si naquele momento a responsabilidade que pertencia ao Senhor, de guardar o seu povo. Então Deus manda uma disciplina, para que ele pudesse aprender. Então, examinemo-nos. Quantas vezes nossos temores, nossas ansiedades, o frio na barriga, não é nada mais, nada menos do que nós tentando correr à frente de Deus e tomar a sua frente para resolver aquela ou aquela outra situação. Quantas vezes estas coisas acontecem porque nós estamos pedindo para Deus ficar no canto dele, já que ele não pode fazer tal coisa, e deixar que nós mesmos resolvamos pelo nosso próprio poder.
A incredulidade, movida ou causada pelo medo pecaminoso nesse caso, ela faz isso, ela faz com que nós corramos à frente de Deus para fazer aquilo que é da responsabilidade última e primeira e sempre do Senhor. O Senhor Jesus vai tratar disso, né? Em Mateus 6, ele tratando da ansiedade sobre a vida, lá no verso 33, ele disse: quem está ansioso? Eu. Então, busca o reino em primeiro lugar. Mas pastor, talvez alguém dizendo, mas Senhor, por que eu vou buscar o reino em primeiro lugar? Porque busca-se o reino hoje, não é amanhã. Vive-se o reino hoje, não é amanhã. Quando chegar o amanhã, você vive o reino amanhã. Hoje já tem os seus cuidados, ou seja, as suas exigências, as suas lutas. Hoje já tem as suas lutas naturais. Por que você está se inquietando com o amanhã? Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25, o apóstolo Paulo diz: olhe, a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. E falando da sabedoria divina, ele disse então que a loucura de Deus, falando da cruz, é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então, todas as vezes que você se achar querendo tomar a frente de Deus na sua vida, pare e pense: quem de fato tem mais poder, eu ou o Senhor? Quem tem mais conhecimento, eu ou o Senhor? Quem tem mais sabedoria, eu ou o Senhor? Quem pode garantir que vai estar amanhã, eu ou o Senhor? Deus, extraordinariamente, responde a Moisés. De uma forma muito graciosa, Deus respondeu a Moisés no verso de número 12, verso 2, né? Então, o Senhor respondeu a Moisés, mostrando a ele o seu poder sobre 3 elementos. Foi a resposta divina, né? Sobre 3 elementos, Deus lhe deu uma resposta, né? Primeiramente, o elemento da criação. Então Moisés estava com um cajado, uma vara, e Deus disse: joga no chão. Ele jogou, tornou-se numa serpente. Os irmãos devem lembrar que Faraó possuía, né, uma mini estátua de uma serpente no alto de sua cabeça, na sua coroa. A serpente é um ídolo, né? Então Deus já estava ensinando a Moisés a vitória sobre Satanás, não é? E a vitória sobre os ídolos, a vitória sobre o pecado, inclusive sobre esse específico, o medo de confiar e de depender no Senhor. A segunda coisa que Deus faz foi mostrar o seu poder sobre as pessoas, porque Moisés não está com medo, como é que eles vão crer em mim? Então Deus mostra o seu poder sobre as pessoas. Aí Deus disse: pega a tua mão, põe dentro da tua roupa. Ele colocou, agora tira. Quando ele tirou, a mão estava podre, leprosa. Repete o processo. Ele repetiu, quando ele tirou, a mão estava sã, como o restante da sua carne. Então Deus está dizendo: eu tenho poderes sobre a criação, eu tenho poderes sobre as pessoas. Em terceiro lugar, Deus mostra o seu poder sobre os elementos constituintes da criação. E é engraçado porque, eu digo assim, é engraçado, mas lógico que não é, né? Mas é muito interessante porque Deus diz o seguinte, né? Verso 8 ele diz assim: se eles não te crerem, nem te atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez, pode ser que você tenha necessidade de fazer o segundo, né? Para mostrar a ele que ele é Deus nos céus e na terra. E então, em terceiro lugar, Deus manifesta seu poder sobre os elementos que constituem a criação. Então Deus disse: se não crerem em nada disso, vá no rio, pegue um punhado de água e jogue na terra, e a água se transformará em sangue. Com isso, então, Deus responde graciosamente a Moisés, dizendo: eu tenho poder sobre a criação, eu tenho poder sobre as pessoas. Você está com medo da espada de Faraó, feita de ferro? Eu tenho poder sobre os elementos da criação. Dessa maneira, então,
o Senhor revelou a Moisés a sua autoridade sobre a terra, sobre as pessoas e sobre toda a sua criação. E o que é melhor, né? É que esses elementos, esses sinais, deveriam fortalecer a fé dos crentes dentre o povo de Israel, mas também seriam os mesmos sinais que endureceriam o coração dos incrédulos, tanto de Israel como dos egípcios. Então Deus disse: vá e diga ao povo, não te mandei converter ninguém. Nós temos que lutar contra esse medo pecaminoso no nosso coração. É um medo que nos faz duvidar da autoridade divina. Talvez nós possamos, de algum modo, nas nossas orações, questionar Deus e dizer: mas Senhor, a Moisés o Senhor deu sinais da sua autoridade, do seu poder. E a resposta bíblica, caso nós tenhamos coragem de fazer esse tipo de argumentação contra o Senhor, é: Deus nos deu o maior e o melhor e o mais poderoso de todos os sinais que poderia ser dado ao homem, para revelar a sua autoridade sobre a criação, sobre as pessoas, sobre os elementos constituintes da criação. Sabe qual foi esse sinal? O que nós iremos daqui a pouco, por meio da ceia, celebrar: o túmulo vazio. Quando você olha para o túmulo vazio de Cristo, você vê o Deus Todo-Poderoso, que possui autoridade suficiente para guardar o nosso entrar e o nosso sair, e para nos tranquilizar nas mais difíceis e exigentes situações da vida. Então, não duvide da autoridade do seu Deus, mas entregue-se completamente a Ele. Em quarto lugar, verso de número 10, Moisés então reage novamente, né? Também de uma forma negativa, e agora o medo pecaminoso muda de estratégia, né? O coração humano é sábio mesmo para o engano. E no verso 10 então, Moisés respondeu ao Senhor e disse: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e sou também pesado de língua. Quando Moisés disse: nunca fui eloquente, nem depois que falaste ao teu servo, como se Deus tivesse falado assim dias antes, né? Mas ele não falou dias antes, aqui é um único momento. O medo pecaminoso, ele busca realçar as nossas inabilidades, não para nos levar ao pé da cruz, mas para nos paralisar. Engraçado isso, né? Às vezes, no gabinete e tal, você vê as pessoas sempre dando desculpas: eu não posso fazer. Aí você diz assim, né? Olha, essa pessoa é tão necessitada de ajuda. De fato sim. Mas no fundo, não é porque ele está reconhecendo que não pode, no sentido de pedir ajuda. Ele está reconhecendo que não pode, porque as suas inabilidades são realçadas, e isso está paralisando ele. Ele não quer ajuda, ele quer que as inabilidades estejam diante dele e o protejam daquilo que ele precisa fazer. É só isso. É só isso. O medo pecaminoso realça essa falta de habilidade com esse propósito de nos paralisar. E por isso que Moisés disse: ah, Senhor, o Senhor promete fazer tantas coisas para Israel, o Senhor promete operar milagres no Egito, mas desde que falaste ao teu servo, nada mudou comigo. Continuo pesado de boca, continuo pesado de língua. Talvez Moisés fosse gago, ou talvez não, né? Estevão vai dizer lá em Atos 7 que ele era um homem poderoso nas palavras. Talvez o que ele esteja dizendo aqui é que ele não possuía talvez uma retórica
ou pelo menos é o que ele crê, né? O que Moisés está querendo dizer, para convencer, para liderar Israel, né? Então, tivesse alguma dificuldade nesse sentido. Mas não é o nosso caso, não é o nosso ponto. Também não é a coisa de maior relevância. De maior relevância é o porquê que ele disse. Porquê que diante de todos esses sinais que Deus disse que os homens creriam, ele mesmo não crê. Então, o medo pecaminoso faz isso. Ele realça a nossa falta de habilidades, a inabilidade em alguma situação, e o propósito é esse, fazer-nos paralisar. Ficar parado para obedecer o Senhor, não agir. Deus então, mais uma vez, né, de forma muito gloriosa, Deus dá uma resposta a Moisés que é fantástica. Então no verso 11 o Senhor disse, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. A resposta de Deus, agora, foi em forma de pergunta. Tá, você tem dificuldade na boca e na língua, e quem foi que fez esse negócio? Será que é aquele que tem poder para fazer, não tem poder para usar? Mais ou menos isso que Deus está dizendo a Moisés. E é interessante, irmãos, porque nós não devemos entender que Deus é o autor das imperfeições físicas, né? No caso de surdez, cegueira e tal. Não, o Senhor Jesus vai explicar lá em João 9, dizendo que Deus permite estas coisas, já que toda deformidade é causada pelo pecado que está na terra. Mas Deus permite estas coisas a fim de revelar a sua misericórdia. João 9, de 1 a 3. Mas quando Deus disse, quem faz a boca, quem faz o olho, quem faz o ouvido, Deus está ensinando a Moisés que aquele que faz também é poderoso para usar. E muito tempo depois, porque como isso aqui foi ensinado ao povo de Israel, essa resposta divina, ela se transformou num provérbio que foi usada no Salmo 94, verso 9, que diz, o que faz a boca, eu vou ler para você, Salmo 89, 94, que é 89? Salmo 94, verso 9. Essa resposta do Senhor transformou-se então num provérbio de sabedoria a fim de instigar os crentes a confiar e a depender no Senhor. Então, diz assim o Salmo 94, verso 9, o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Então, o que Deus estava dizendo a Moisés é que ele, Deus, é poderoso para usar aquilo que ele mesmo criou. E esse provérbio então se popularizou em Israel, citado no Salmo 94, e se tornou um estímulo à fé. Ora, o Deus que faz ouvidos não ouve oração? O Deus que faz olhos não vê a aflição do seu povo para defendê-los? Tem algo de errado. Porque se Deus faz olhos, é porque Ele vê. Se Deus faz ouvidos, é porque Ele ouve. Então, quando Deus disse, não sou eu que faço a boca, e permito que venha a existir até mesmo aquela que vem com defeito, acaso eu não posso falar por meio de você ao povo de Israel? E então no verso 12, o Senhor quase que dando um checkmate nessa argumentação pecaminosa de Moisés, Deus diz, eu estarei contigo, e eu estarei com a tua boca, então vá e fale. Vá e fale. Irmãos, quando você se julgar ser a pior das criaturas, examine. Será que de fato você está julgando-se assim, por reconhecer que você é a pior das criaturas e precisa de Cristo? Ou você está julgando-se a pior das criaturas para fugir das ordens divinas, dos mandamentos e da vontade do Senhor? O medo pecaminoso nos leva a olhar para nós de forma depreciativa, mas não no sentido de correr para a cruz, porque em Cristo eu encontro o meu amparo.
mas no sentido de eu não posso fazer. Por isso eu vou ficar aqui. A Bíblia aconselha os crentes a todas as vezes que forem de algum modo enredados por esses enganos de Satanás, os crentes precisam apelar imediatamente àquele que ouve e fala, àquele que vê todas as coisas. Os crentes precisam apelar a Cristo, precisam abandonar de fato essa ideia de como é o nome que se dá? Baixa estima, complexo de inferioridade. Precisam de fato reconhecer que são pecadores e que em Jesus Cristo são feitos mais que vencedores. Esse é o caminho para vencer o medo pecaminoso e não alimentar essa estratégia de Satanás, dizendo, eu sou assim mesmo, síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, eu não presto e tal. Mas não vai aos pés do Cordeiro. Os crentes devem submeter-se a Cristo, inclusive todas as emoções e tudo aquilo que se passa no coração. Se existe uma coisa da qual eu e você devemos estar sempre desesperados, é pelo socorro, pela presença, pela ação do Senhor. Ou seja, sempre queremos mais. Porque se a nossa confiança se ausentar do Senhor, não espere coisa boa de você mesmo. E nem de mim, porque eu também sou pecador. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2, os versos de 1 a 5. Eu vou ler rapidinho por causa do nosso tempo. O apóstolo Paulo, então, disse assim. 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5. Tratando desse assunto, ou um texto que se aplica a esse assunto, Paulo disse: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, todas as vezes que você se julgasse a pior das criaturas, que de fato você seja conduzido para esse momento, para que você se apoie no poder de Deus. No poder de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 5, o apóstolo Paulo então diz o seguinte, verso 4 para melhor entendimento. Segundo aos Coríntios 3, 4 e 5, Paulo disse: E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, falando aí numa linguagem talvez psicológica, né? Você quer ter autoestima? A sua suficiência precisa vir de Deus. Você precisa reconhecer suas fraquezas e pecados para ser encontrado no poder de Deus e não o contrário. Então, Moisés, nosso irmão, pecou nesse sentido, permitindo-se que suas fraquezas
tapassem os seus olhos a ponto dele não perceber que estava diante do Deus Todo-Poderoso. Então, quando você passar por alguma situação dessa natureza, recorra ao Senhor. Lembre-se desses textos. E certamente sua alma será amparada e fortalecida em Cristo. Por fim, depois de ouvir tudo isso, verso 13, então Moisés disse: Ah, Senhor, manda outro. Certamente o Senhor tem alguém para enviar, então manda esse, não a mim. Verso 13: manda aquele que hás de enviar, menos a mim. Pelo menos nesse ponto, a última resposta então de Moisés, de forma negativa e pecaminosa, por conta do medo pecaminoso que estava dirigindo a sua vida, foi exatamente o fato de não querer assumir a sua responsabilidade, não querer assumir o seu dever. Eu não quero assumir, manda outro. Então aqui nós temos, de uma forma bem ampla, vários estágios para várias situações. Não necessariamente aconteça exatamente nessa ordem, mas você tem várias respostas pecaminosas que nós podemos dar ao Senhor ao longo da vida, nas mais variadas situações da vida. Respostas estas causadas pelo medo pecaminoso. A última delas é esta: Moisés se esquivou de assumir a sua responsabilidade. E meus irmãos, muitos são aqueles que caem tanto no medo pecaminoso, como caem pelo medo pecaminoso, e a sua resposta é que outros assumam o meu dever. Muitos entregam-se ao medo pecaminoso na esperança de que outros assumam o seu papel, assumam o seu dever. Ó Senhor, envia outro, menos a mim. Envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Uma vez fui aconselhar uma senhora que estava com síndrome do pânico. Depois de conversar, então descobrimos a causa. E a causa era o orgulho. Ela não queria se reconciliar com uma certa pessoa. Aí ela disse assim: pastor, e o senhor não pode ir lá e falar com ela por mim? Eu disse: olha, poder eu posso, dever não. Depois de um outro momento, então ela disse assim: tá bom, eu vou me reconciliar com essa pessoa, mas eu não quero mais ter convívio com ela. Então eu disse: olha, mas até onde me consta, perdão e reconciliação na palavra implicam relacionamento. Pode ser que não seja no começo, no recomeço, como era antes, Sempre que a confiança é ferida, precisa de um prazo para que ela sare. Então, depois disso, ela tornou e tal, mas e se ela não quiser conviver comigo? Então eu não vou nem me dar o trabalho de ir lá. Ou seja, ela estava se esquivando do seu dever. Então, depois de um bom momento, então eu disse para ela: minha filha, é o seguinte, a Bíblia funciona assim: vá e peça perdão, ou vá e perdoe. Quanto ao outro, deixe o outro. Não se importe com o outro. Vá e deixe o outro. Se o outro está pedindo de forma verdadeira, se o outro vai te perdoar, se o outro vai se arrepender, o problema é dele, Deus. A ordem é: vá e reconcilie-se. A ordem não é: vá e se o outro quiser, você se reconcilia. Não, a ordem é: vá. Deixe o outro. Nós temos esse problema de Moisés. Não queremos assumir o nosso dever, então nós colocamos lá. Fugimos da nossa responsabilidade e dizemos: Senhor, manda outro. Manda outro. Quantas vezes relacionamentos na igreja
são feridos por causa do pecado e nunca reconciliados por causa do orgulho, aí nós dizemos, olha, eu não consigo pedir perdão, ou será que ele vai me perdoar? E então, isso é, na verdade, uma outra maneira de dizer, Senhor, manda outro se humilhar, mesmo esquecendo da promessa, né, de que os humilhados serão exaltados. Manda outro se humilhar, não é? Manda outro reconhecer que errou. Manda outro. Mas não me manda, manda outro. Manda outro perdoar. Muitos feridos fazem isso, né? E alimentam a amargura, a ira e o ódio no coração, porque ficam lá nutrindo a ofensa, né? Parece que estão criando uma planta, nutrindo a ofensa. Mas quando ouvem a palavra, quando ouvem a Escritura dizendo perdoa, eles dizem, manda outro perdoar, menos a mim. Mas tudo isso, meus irmãos, é movido pelo medo, não é? O medo de se reconciliar, o medo de obedecer a Deus e de fato experimentar o cumprimento da palavra. Vai que o outro me perdoa, ou vai que o outro me pede perdão, aí eu vou ter que conviver com ele. As pessoas não querem, então, porque elas não querem, elas abrem portas para que o medo entre e dirija a vida delas. E assim vão, lutando contra Deus e entregando-se ao seu próprio pecado. Bom, nesse ponto então, Deus também deu uma resposta muito amorosa, mas agora foi o checkmate. Então Deus disse, filho, acabou a história, pega essa tua vara, vai para o Egito, tu é gago, tu não tem condição de falar, não se preocupe não, teu irmão vai vir e ele vai falar por você. Então Deus deu um checkmate, acendeu-se a ira do Senhor, Moisés percebeu isso, e é aquele momento da correção mesmo, do puxão de orelha da parte do Senhor, dizendo, abandona o teu erro e arrepende-te. Ele então entendeu essa palavra, e a partir do verso 18 ele foi. Domingo que vem eu quero tratar sobre qual era o medo de Moisés. Eu decidi tratar sobre as reações, para depois falar do que ele tinha medo. E aí vocês vão entender por que Deus deu essa resposta. Teu irmão está vindo, eu despertei teu irmão, ele vem, ele fala bem, e aí nós vamos entender qual era o medo de Moisés. Concluindo então, e fazendo a aplicação para a nossa vida, esse texto nos ensina sobre a suficiência de Deus e sobre a nossa insuficiência. Então, reconheça isso. É simples, reconheça isso. O texto também nos ensina que um crente, por mais crente que seja, ele pode ter o coração dominado pelo medo. E quando o coração está dominado pelo medo, ele vai reagir pecaminosamente contra Deus e contra quem estiver perto dele. Porque se a pessoa tem coragem de dizer dessa forma, contra Deus, imagine um outro igual a ele. Então, dia após dia, cative o seu coração à palavra, ao Santo Espírito, e procure, isso faz parte da sabedoria bíblica, procure discernir as suas decisões, suas respostas, seus sentimentos, seus pensamentos. Examine, visite a sua alma pela palavra e pelo Espírito para discernir o que você faz, por que você faz, quem te move a fazer aquilo. A Bíblia diz que o ímpio precisa de freios, mas ela diz que o coração do crente destila sabedoria. E nós somos crentes. Se temos que dar sabedoria para o outro, por que nós não temos sabedoria para discernir a nós mesmos? Então discirna o que você faz. O texto também nos fala que só tem um que é todo-poderoso e autossuficiente. Então não queira usurpar o lugar de Deus. Não fique se preocupando com o que vai acontecer amanhã. Não, esqueça. Busque o reino hoje.
Ocupe-se hoje. Se Deus lhe der vida amanhã, amanhã você busca o reino de novo. E assim até o dia de nossa morte. Então, não queira ir adiante de Deus nas suas questões. Deixe Deus ser Deus. O texto também nos ensina que para vencer o medo, você não deve fugir daquilo que te traz medo. É engraçado essas coisas, né? Às vezes a gente ensina, eu tenho medo da garrafa, não vai mais lá. Não, não é assim não. Como eu disse domingo passado, o medo não está aqui na garrafa, o medo está dentro da alma, no coração. Então, se você quer vencer o medo, você precisa aprender a confiar em Deus. E ninguém pode confiar em Deus, senão em momentos que exijam dependência. Confiança, igual ou barro, o que você quiser, dependência. Não existe confiar em Deus quando não se exige dependência. Então não queira vencer os seus medos afastando-se daquilo pelo qual você reage com medo e de forma pecaminosa. Mas examine sua alma e veja se você está verdadeiramente confiando, dependendo do Senhor. Nós nos afastamos daquilo que nos faz pecar ou de coisas, como a Bíblia chama, de aparência do mal. Mas no caso do medo, lógico, tem coisas que provocam o medo. Eu vou tratar disso no domingo que vem. Mas dentro do que eu estou dizendo aqui, nós precisamos olhar para dentro de nós e examinar se nós estamos verdadeiramente confiando, dependendo do Senhor. Então, quer vencer o medo? Confie, dependa do Senhor. Que Deus seja conosco e nos abençoe, para que nós, como diz a palavra, vitoriosos, vivamos neste mundo, glorificando a Ele em toda e qualquer circunstância. Amém?